Olá, tudo bem, meus queridos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje estou aqui no templo, na igreja, a fim de que a nossa aula seja um pouquinho mais visual, né? E não fique apenas nas minhas palavras. Então, pretendo demonstrar e mostrar alguns slides para que a gente possa acompanhar o raciocínio e fortalecer o raciocínio, tá bom? Que seja muito edificante, como tem sido para mim. O estudo da carta aos Hebreus tem sido para mim um fixador de fé e eu estou cada vez mais apaixonado e mais convicto que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus, não há outro pelo qual nós possamos ser salvos. E aqui a carta aos Hebreus demonstra para a gente se aproximar dele. E eu estou sim me aproximando de Deus, e eu creio que se você quiser também pode entrar nessa jornada e se aproximar do Senhor, porque Jesus é o caminho para isso. Então achegue-se, aproxime-se do Senhor Jesus, creia nele como único e suficiente Salvador. Certamente você vai entender e compreender toda a verdade bíblica. E hoje no capítulo 9 nós vamos iniciar falando primeiramente do versículo 1 até o 10 nesse vídeo. Num próximo, vamos um pouquinho mais profundo, aonde ele fala sobre o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e fala a respeito do poder do sangue, principalmente o quão superior ele é em relação ao sangue de bodes, bezerros e animais, enfim, ou de qualquer outro tipo de sacrifício, tá bom? É sobre isso que nós vamos ler hoje então e estudar. Hebreus 9, do 1 até o 10, que diz assim: Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias abluções impostas até a época da reforma. Amém? É claro que a linguagem bíblica é uma linguagem mais erudita, né? Uma linguagem não tão popular, mas a gente vai tentar e trazer da melhor maneira possível para que a gente possa compreender o todo e você possa entender o que está por trás, qual é o pano de fundo de tudo isso que nós vamos ver aqui, né? Como você pode ver aí na tela, eu espero que você se dê o trabalho de assistir, se você puder, né, no notebook, no computador, ou até mesmo na sua TV Smart, aí fica mais ampliada a imagem, fica melhor para você ver ainda, tá certo? Então, no capítulo anterior, no capítulo 8, o autor acaba de refletir sobre Jesus como aquele que nos conduz à realidade. Como assim? Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, o nosso Messites, né? Messites, como expliquei no vídeo anterior, ele é um amigo e fiador que faz a reconciliação entre duas pessoas. Foi nesse papel que Jesus
não apenas nos reconciliou com Deus, mas assumiu e tomou sobre si as nossas dívidas, as nossas culpas, e a cédula que era contrária a nós, ele cravou na cruz do Calvário. Por isso ele é o nosso mediador por excelência, o nosso Messites, né? Não apenas um sacerdócio, né? Ele reflete ainda no capítulo 8, não apenas um sacerdócio terreno e passageiro, como era no caso do sacerdócio arônico, né? E no tempo dos sacerdotes e levitas da tribo de Levi, né? Agora ele está falando já sobre um sacerdócio eterno e principalmente celestial, né? Eterno e celestial. Então o autor ele nos passou a ideia de que aquilo que não vemos, isso sim é real. Aquilo que vemos hoje aqui é uma mera cópia do que ainda está por vir. Aquilo que vivemos hoje é apenas sombra do que ainda está para se manifestar, principalmente se pensarmos no tempo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sombra e figura do Novo Testamento. Todas as leis, ordenanças e principalmente o culto sacrificial e todo o sistema sacrificial e sacerdócio, enfim, eram sombra, figura, tipo daquilo que foi realizado em Cristo. Cristo é a realidade. Então, a partir de Cristo, nós vivemos aquilo que é real. E trocando em miúdos, já falei no outro vídeo, né? Então, o que acontece no mundo espiritual, nós também vivemos aqui. Porém, nós não vemos o que está lá, né? Nós não vemos o que ainda está por vir, não enxergamos o mundo espiritual, mas ele é mais real do que o nosso próprio mundo físico que a gente vê aqui, né? Essa é a ideia do todo, e depois de ele empregar essa ideia e transmitir que Cristo nos leva à verdadeira realidade, nos tira da sombra e da figura e nos leva para aquilo que é real, né? Agora então ele começa contrastando ali a beleza do culto terrestre com a grandeza do culto celestial. A beleza do tabernáculo, né, o que havia no tabernáculo, contrastando das coisas que Jesus realizou em si, a maneira como o tabernáculo prefigurava Cristo. O tabernáculo prefigurava o sacrifício perfeito. Os sacrifícios eram um tipo do sacrifício perfeito que Cristo realizou na cruz do Calvário. Tudo isso é que a gente começa a ver agora mais detalhadamente, né? Ele não fala do tabernáculo ali no texto. Então o autor não fala do tabernáculo em detalhes, porque ele está escrevendo para judeus. E os judeus conheciam muito bem como funcionava o tabernáculo e o templo depois. Então eles não precisavam ser ensinados a respeito disso. Mas eu entendo que muitos cristãos hoje ainda não sabem sobre o tabernáculo. Não importa quanto tempo você se converteu, se você nunca estudou sobre isso, certamente você precisa ser instruído. Então eu vou dar alguns detalhes falando a respeito do tabernáculo para que fique mais fácil da gente entender o pano de fundo e entender a mente do autor aos Hebreus. É isso que importa para a gente, tá bom? Então ele não fala do tabernáculo em detalhes, mas alude a alguns dos seus tesouros, alguns dos seus utensílios, para que a gente possa compreender sobre o que ele estava falando, né? Então os judeus conhecem isso, né? Ou conheciam no tempo, os judeus que receberam a carta certamente conheciam, eram cristãos, mas eram judeus, né? Judeus cristãos, judeus messiânicos, né? Que estavam sendo fortalecidos na fé. E vamos lá, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala sobre a glória do tabernáculo. O autor da carta acaba de refletir sobre Jesus com aquele que nos conduz à realidade. Contrasta a beleza do culto terrestre com a grandeza do verdadeiro culto no santuário celestial. Aqui eu coloquei um linkzinho onde tem um vídeo muito interessante para que você possa enxergar como era o tabernáculo. Gostei muito desse vídeo, ele vai estar no link depois, no link da descrição, então você vai poder acessar também e assistir esse mesmo vídeo, que você vai ver em detalhes como era o tabernáculo nos dias de Moisés,
o tabernáculo que ele recebeu a instrução de Deus, aonde Deus disse para ele: faça exatamente o modelo que você viu no monte, replique exatamente, faça exatamente a mesma coisa, tá? Então você vai poder perceber como é esse tabernáculo. Primeiro, o tabernáculo tinha então essa cerca ao redor, né? É difícil de eu mostrar para vocês, né? Mas você pode perceber que tem uma cerca ao redor, que era uma cerca feita por tecido, tá? Tinha colunas, várias colunas, 45 colunas, se não me falha a memória, né? Aliás, eram 45 metros, várias colunas estendidas, e o tecido que fazia essa cerca para formar ali o átrio ou pátio do tabernáculo, né? Era uma cerca de 2,25 metros de altura, né? E ali dentro desta cerca estavam, você pode enxergar ali na imagem, o altar do sacrifício, né? O altar de bronze, melhor dizendo, e também a pia de bronze, que era aonde eles lavavam as suas mãos, faziam as lavagens cerimoniais para poder servir no tabernáculo e fazer o que era necessário ser feito ali nos rituais sacrificiais, enfim, no ritual araônico da época, tá? Então estava rodeado por um cerco protetor, uma cortina de linho entretecido de 2,25 metros de altura. No mesmo átrio encontravam-se dois elementos: o altar do holocausto, ou o altar de bronze, que era quadrado, de 2,25 metros de cada lado, né? E por 1,35 de altura, era feito de madeira de acácia e recoberto de metal, recoberto de bronze, certo? Então aqui eram feito o oferecimento dos sacrifícios. Era nesse lugar que chegavam lá os bezerros, as ovelhas, as pombinhas, enfim, aquilo que cada um oferecia conforme o pecado que se havia cometido, ou então as ofertas cerimoniais, todos eram oferecidos aqui diante de Deus. Ali você pode observar na imagem que tem uma grelha no fundo, havia também ralos por onde escorria-se a gordura, né? E ali era então feito os sacrifícios. Você pode observar que nesse altar do holocausto ele tem 4 chifres, né, em cada ponta. Nesses chifres era necessário sempre se colocar o sangue da vítima, o sangue daquele animal, para que houvesse a purificação, enfim, era dessa maneira que era feito. Além do altar do holocausto, tinha também a pia de bronze, né? Aqui, logicamente, não é uma pia de bronze, mas dá para a gente ter a ideia, né? Era um lavatório feito com espelhos metálicos das mulheres, né? Os espelhos que elas tinham na época não eram de vidro como nós conhecemos hoje. Então eles pegaram aqueles espelhos onde as mulheres doaram como oferta e fizeram esta pia onde eles lavavam as mãos. E também, obviamente, se o fundo funcionava como espelho, quando a pessoa olhava para dentro desse espelho, obviamente conseguia enxergar muito bem o seu reflexo, né? Afinal, é para isso que serve uma purificação, é para isso que serve uma lavagem, para que a gente se veja realmente como está, né? Para que a gente seja purificado. Então ali deveria ficar toda a espécie de impureza e sujeira, né? Antes deles oferecerem o culto a Deus. E depois, então, a gente observa o tabernáculo, né? O tabernáculo estava dividido em 2 partes, tá? A primeira dos 2/3 do total, né? Ou aquela que está mais à direita da imagem, né? Aquela primeira parte corresponde a 2/3 do total do tabernáculo, certo? Era chamado de lugar santo, tá? E essa mais à esquerda, né, esse trecho mais à esquerda aqui, a gente pode observar ali que é um espaço um pouco menor, porque era apenas 1/3 do todo, onde estava o lugar santíssimo. E esta parede divisória entre os dois ambientes é onde ficava o véu, né? Este é o véu, né, que estava também no templo quando Jesus
morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? Declarando assim que estava aberto o caminho para entrarmos até a presença de Deus, porque nesse tempo era diferente. Então, continuando aqui, vamos falando daquilo que o autor está trazendo, certo? Então, a primeira parte dos 2/3 do total era o lugar santo. A parte interior, 1/3 do total, ou seja, um cubo de 4,50 metros, né, era o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo ninguém podia entrar, senão apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez no ano, como diz o texto ali no versículo 7, que era o dia da expiação. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Dentro do lugar santíssimo estava a arca do testemunho. Antes de mostrar as outras imagens, quero ler isso aqui, ó. Dentro do lugar santíssimo estava a arca do testemunho, que continha os seguintes objetos: um recipiente de ouro onde estava o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus, né? Aquelas que depois ele precisou subir e novamente receber do Senhor quando ficou 40 dias e 40 noites e trouxe, né, para estar dentro da arca, e foi colocado ali. Então, por isso é chamada arca do testemunho. A tampa da arca que era chamada de propiciatório, né? Talvez você leu o texto ali e não sabe o que é propiciatório. Propiciatório era a tampa que estava por cima da arca, né? E em cima dessa tampa tinha 2 querubins de ouro, né? Ouro maciço, né, com as suas asas estendidas por cima, e ali se manifestava então a presença de Deus. O israelita comum, irmãos, não podia entrar nem no pátio. O israelita comum tinha que ficar por fora desse pátio. O israelita comum não tinha acesso nem dentro do pátio ou nem dentro do átrio. Eles tinham que ficar fora. Por isso eles são chamados pelo autor de Hebreus de arraial. A multidão que ficava assistindo, a multidão que ficava do lado de fora, era chamado também de arraial. Não apenas o espaço onde estavam as tendas deles, até onde se estendiam as tendas e onde estavam as tribos ali ao redor. Não, a multidão também é chamada de arraial, tá? Isso está lá no capítulo 13, verso 13, tá bom? O israelita comum só podia ficar fora, tá? Só do lado de fora dessa cerca. Dentro da cerca, no átrio ou no pátio, sacerdotes e levitas podiam entrar. Então aqui aonde tem o altar do sacrifício, né, onde tem o altar de bronze ali, todo esse terreno aqui podiam ficar sacerdotes e levitas. No lugar santo, apenas os sacerdotes podiam entrar. Na primeira parte aqui, mais à direita, apenas os sacerdotes podiam entrar. E na parte à esquerda, o Santo dos Santos, né, apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano ele podia entrar, tá? O lugar santo continha 3 elementos, tá? No lugar santo aqui, mais à direita, certo? Continha 3 elementos. O primeiro que a gente observa, que fica mais, para quem está entrando no templo, mais à esquerda, né? Ficava a menorá, ou o candelabro de 7 pontas, né? E ali no livro de Êxodo tem toda a descrição como ele era construído. Ele deveria estar continuamente aceso, né? Era necessário que os sacerdotes abastecessem com azeite de oliva, para que sempre ele se mantivesse aceso, para que a pessoa que entrava no lugar santo não estivesse no escuro, né? Isso também tem um significado muito importante, né? Nós temos luz em Cristo Jesus, nós temos luz pela palavra de Deus, nós temos luz quando entramos na presença de Deus, quando buscamos a Deus e encontramos a verdadeira luz, né? E do outro lado estava a mesa dos pães da proposição. Nesta mesa estavam, 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel.
e esses pães eram trocados a cada sábado, e era permitido somente os sacerdotes comerem desses pães, tá certo? Sempre deve haver alimento na casa de Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, sempre tem alimento. Jesus é o pão da vida, então está cheio de significado dentro do tabernáculo, né? Somente os sacerdotes podiam comer destes pães quando eram retirados. No dia da troca, então, aí os sacerdotes podiam comer desses pães da proposição. E também tinha ali, nesse mesmo ambiente, o altar do incenso. Nele queimava-se o incenso pela manhã e pela tarde, simbolizando a oração do povo de Deus, daqueles que chegam diante de Deus. Então está ali uma imagem semelhante ao que era o altar do incenso, que ficava mais à direita da imagem, né? Você pode perceber, essa imagem talvez seja até um pouco melhor que a primeira, né? Onde a gente vê ali a menorá, mais à esquerda, mais à direita a mesa dos pães e também o altar do incenso antes do véu. Antes do véu. O véu era a parede de separação, este véu onde tinha a imagem de 2 querubins, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, que está mais à esquerda, né? E apenas uma vez por ano, tá? É importante que a gente leia aqui novamente o verso 7. Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote podia entrar, que era o dia da expiação, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o dia da expiação, para que a gente entenda o contexto, tá, meus irmãos? O que era o dia da expiação? Se você procurar na tua Bíblia, como você deve fazer, lá em Levítico capítulo 16, você encontra a base principal para o culto do dia da expiação, como funcionava o ritual, a cerimônia, e eu vou tentar explicar conforme o conhecimento que também tenho, né, que é limitado. Então Levítico 16 traz a descrição sobre esse cerimonial no dia da expiação. O dia da expiação era um grande ato geral de expiação por todos os pecados e toda a impureza. Era um dia em que as coisas e as pessoas eram purificadas, no qual toda impureza e todo o pecado eram eliminados, de modo que a relação entre Israel e Deus podia continuar inquebrável. Tratava-se com este propósito, né, um dia de humilhação, não era um dia de festa. O dia da expiação era marcado por jejum, todos jejuavam, homens, mulheres, crianças, né, jovens e velhos, donzelas, todos deviam jejuar no dia da expiação. Então era um dia de jejum, era um dia de humilhação diante de Deus. Diz lá em Levítico 16, 29, afligireis a vossa alma. Era um dia de quebrantamento, era um dia de humilhação diante de Deus. O dia da expiação não era um dia de festa, mas sim um dia de jejum. E nesse dia era o dia que o sumo sacerdote mais trabalhava. Era o dia que ele tinha que suar realmente a camisa. Então aqui tem uma imagem onde a gente vê como ele se vestia nesse dia. Nos demais dias ele se ajeitava como um sacerdote comum, tá? Porém nesse dia, principalmente nesse dia que ele ia servir, ele precisava se vestir com as suas vestes suntuosas, tá? Então bem de manhã começava o dia do sumo sacerdote, um dia comum. Ele tinha que apresentar o sacrifício da manhã, porque existia naquele tempo todos os dias, sem exceção, havia um sacrifício pela manhã e o outro no fim do dia. Então esses sacrifícios, mesmo no dia da expiação, precisavam ser mantidos, tá? Então só para a gente se localizar, você pode observar aí na imagem,
como se vestia o sumo sacerdote, como era suntuosa a vestimenta dele, né? Ele tinha esta túnica branca de linho que vai por baixo, que é a mesma roupa dos outros sacerdotes, que você pode ver mais à direita. E sobre esta túnica branca de linho, ele colocava então a estola sacerdotal. E essa estola sacerdotal era nesse azul e púrpura e carmesim, né? Era toda tecida numa peça só, né? Sobre essa estola, então, existia ali um colete sacerdotal, aonde você pode ver pedras de ônix, né? Aonde tem um éfode, né? Esse éfode é esse colete principal, aonde tem pedras ali, que cada uma dessas pedras representa uma tribo de Israel. Você pode perceber mais à esquerda da imagem a pedra chamada Urim, e mais à direita a pedra chamada Tumim, né? Que tinha um significado para ouvir a voz de Deus, né? E para lançar sorte em alguma guerra, em alguma situação, né? Você vê na mão direita dele ali está um incensário com o qual ele precisava apresentar diante de Deus um culto, né? Precisava entrar com incensário, com brasas. Você vai entender, eu vou ler isso aqui para você, né? Como era feito no dia da expiação, tá certo? O que é básico eu estou passando para os irmãos, para não se tornar difícil demais ou muita informação. Eu vou passar aquilo que é bem básico, tá certo? Mas eu aconselho você que é estudioso da Bíblia, que quer conhecer um pouco mais, estude mais, vá mais atrás. Se quiser, eu posso te passar os materiais dos quais eu também tenho estudado para transmitir para você, tá bom? E na cabeça nós vemos ali o turbante, e nesse turbante tinha uma mitra. Esta mitra que está ao redor da testa dele era uma mitra de ouro, né? E estava escrito santidade ao Senhor. Basicamente esta era a vestimenta suntuosa que o sumo sacerdote precisava usar no dia da expiação. Então começava assim o dia do sumo sacerdote. Bem de manhã, o sacerdote se purificava com um banho e se revestia das suas suntuosas vestimentas do ofício que ele usava nesse dia, né? Então, primeira coisa, um bom banho, né? Na verdade, uma lavagem cerimonial. Ele precisava tomar esse banho logo ao amanhecer, antes de vestir a sua vestimenta. Então ele vestia toda essa túnica e por baixo da túnica calções de linho, para que não aparecesse a sua nudez de maneira nenhuma, tá? Ele começava então fazendo todas as coisas que correspondiam a cada dia normal, queimava o incenso da manhã, realizava o sacrifício matutino e arrumava as luzes da menorá, né? Lembra lá da menorá? Ele vinha aqui e acendia a menorá, deixava aceso as luzes, garantia que tivesse tudo aceso. Essa era a primeira parte. E aí então vinha a primeira parte do que era especial, do ritual daquele dia, do dia da expiação. Vestido ainda com as suas vestimentas pomposas, ele sacrificava um bezerro, né? Um bezerro e 7 cordeiros e um carneiro. Números capítulo 29, versículo 7 está escrito que essa era a primeira parte do dia da expiação, específico para esse dia, né? Eles sacrificavam então um bezerro, 7 cordeiros e um carneiro. Depois ele tirava suas vestimentas, lavava-se novamente com água e se revestia com a túnica branca de linho. Então era levado até ele um bezerro adquirido com os seus próprios recursos, ou seja, um sacrifício pessoal do sumo sacerdote, porque ele tinha que apresentar uma oferta para a expiação dos seus próprios pecados cometidos por ignorância, porque ele era um homem carnal como eu e você, e também tinha pecado. Então era levado esse bezerro até ele, adquirido com os próprios recursos do sumo sacerdote. Ele colocava as mãos sobre esse bezerro, se identificando com a vítima e transferindo a culpa para aquela vítima, né?
ele colocava sobre a mão sobre a cabeça então daquele bezerro, e diante de todo o povo que estava ao redor, diante dos sacerdotes, dos levitas, diante de todos, ele confessava diante de Deus seus pecados. Ele fazia uma oração em público pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, confessava os seus próprios pecados e os pecados da sua casa. E havia então uma oração específica para isso que ele fazia no dia da expiação. Por um primeiro momento, esse bezerro era deixado diante do altar, ficava ali de lado. Então seguia uma das mais importantes partes do dia da expiação, exclusivas do dia da expiação. Havia 2 bodes. Esses 2 bodes aguardavam junto, próximo ali ao altar de bronze. E havia também uma urna, onde estava escrito, uma urna com 2 papéis, vamos assim dizer, 2 papeizinhos para sorteio. Um deles estava escrito para Iavé e o outro para Azazel. Para Iavé, falando a respeito para Deus, para Jeová, para o nome impronunciável de Deus, para o Senhor, para Adonai, a quem eles serviam. E o outro para Azazel, ou seja, o bode expiatório, vulgarmente traduzido como bode expiatório. Então tirava-se a sorte, lançava a sorte, e cada um daqueles bodes, desculpa, já voltamos aqui, ok. E cada um daqueles bodes, então recebia, um deles recebia era preso com uma fita, de alguma maneira é preso, eu não lembro agora exatamente de que maneira ficava preso isso neles. Um recebia uma etiqueta para Deus e o outro recebia uma etiqueta para Azazel, certo? Então, logo então, depois desse sorteio, tirava-se as sortes, colocava-se sobre a cabeça de cada animal recebia a sua etiqueta. Depois disso ele dirigia-se ao bezerro que estava separado e o matava, matava aquele animal, abria-lhe a garganta, abria o animal ao meio, e o sangue era recolhido em uma vasilha por um sacerdote. E essa vasilha tinha que se manter em movimento para que aquele sangue não coagulasse durante o sacrifício, porque ele seria usado em alguns momentos do sacrifício, o sangue daquele bezerro. A vasilha era mantida em movimento para que o sangue não se coagulasse durante o uso. Vinha então o primeiro dos grandes momentos. O sumo sacerdote agora tomava brasas vivas do altar, ou brasas que estavam incandescentes no altar, Ele tomava e colocava dessas brasas dentro do incensário, e entrava até o Santíssimo. Aqui, então, depois de tomar o incenso nas mãos, ele ultrapassava o véu e vinha até o Santo dos Santos, onde Deus manifestava a sua glória, E ele não podia demorar ali. O povo todo aguardava ansioso pela saída dele, porque a saída viva, a saída do sacerdote, do sumo sacerdote vivo do outro lado, era a certeza de que haveria um ano de perdão, um ano de pecados cobertos, um ano de pecados expiados, os pecados cometidos por ignorância, os pecados que porventura alguém esqueceu de confessar a Deus, de apresentar um sacrifício a Deus, Então aqui havia esse perdão cobrindo todas as iniquidades deles, os pecados deles, Vinha então primeiro, ok. Ele entrava no Santíssimo para queimar incenso na presença de Deus. Estava estabelecido que não devia demorar-se para que Israel não se aterrorizasse. O povo literalmente observava, contendo um alento, e quando o sumo sacerdote saía, aí percebia-se um suspiro de alívio. Deus nos perdoou. Certamente havia uma grande festa, havia brados de alegria naquele instante. Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, tomava a vasilha com o sangue do bezerro e retornava para o santíssimo, E com o sangue
que estava na vasilha, aspergia dentro do Santo dos Santos para cima e para baixo, né? Lançava aquele sangue, aspergia 7 vezes acima, 7 vezes abaixo, dentro do Santíssimo. Depois ele saía e matava o bode emissário, que estava marcado para Iavé. Então o bode que estava com a etiqueta para Iavé morria primeiro, né? Ele vai lá, sacrifica o bode, né? Mata o bode e ingressava de novo com o sangue do bode agora, fazia nova aspersão, né? Dentro do Santo dos Santos, aspergia 7 vezes os chifres do altar do incenso e o próprio altar, né? Então ele aspergia também no altar do incenso este sangue. O que ficava do sangue deixava-se ao pé do altar do holocausto, lá fora de novo. Desta maneira, o lugar santíssimo, o lugar santo e o altar eram purificados de qualquer possível contaminação. A expiação se fazia mediante o sangue. Por isso diz o texto, não sem derramamento de sangue. Era necessário que houvesse o derramamento de sangue. Tinha lugar então a cerimônia mais impressionante, ou tão importante quanto essa, né? Traziam agora o bode para Azazel, que tinha a etiqueta do Azazel, tá certo? É a melhor maneira que eu estou conseguindo hoje explicar, tá, meu irmão? Traziam aquele bode expiatório, o sumo sacerdote lhe impunha as suas mãos, confessava os seus próprios pecados, os pecados do povo, né? Transferia a culpa de todo Israel sobre aquele bode emissário, ou bode expiatório, ou Azazel, né? E carregado com estes pecados agora, então, o animal era levado até o deserto. Saía para fora daquele cerco que nós vimos, saía para fora do arraial, ia para um lugar deserto, desabitado. E lá nesse lugar desabitado, então, ele era sacrificado, né? Esta era a vítima expiatória que carregava os pecados do povo. Depois o sacerdote seguia com todo o ritual exclusivo do dia da expiação e o sacrifício da tarde, e à noite celebrava por Deus ter aceitado o sacrifício e expiado os pecados de Israel. Então, depois do sacrifício do bode Azazel lá no deserto, enfim, tinha seguimento ainda a cerimônia. Ele tinha que voltar, tinha que novamente lavar suas vestes, né? Novamente vestir as vestes suntuosas, né? Se posicionar novamente até o final, e depois de todo aquele trabalho, à noite havia uma celebração onde eles comiam, né? E enfim, os sacerdotes, os levitas participavam de todo aquele sacrifício, né? Que foi totalmente queimado e apresentado diante de Deus. Essa cerimônia devia repetir-se todos os anos. Esse é o principal diferencial entre o sacrifício do dia da expiação e o sacrifício de Jesus. Por isso, várias vezes o autor aos Hebreus diz, e Cristo, oferecendo-se uma vez por todas, significa que nunca mais precisará repetir este mesmo sacrifício. Uma vez por todas, bastou uma única vez, Jesus apresentou o sacrifício perfeito, tá? Só para deixar claro, irmãos, né? Tanto o bode para Deus, quanto o bode emissário que leva as culpas das pessoas, ambos representam Jesus Cristo. Ambos tipificam Cristo, porque Cristo, sim, foi Cristo que morreu pagando o pecado, pagando o preço do pecado com o seu sangue diante de Deus, aplacando a justiça e a santidade de Deus. Jesus ofereceu a si mesmo como oferta perfeita. Então este bode representa ou tipifica o sacrifício de Cristo, representa Cristo, assim como o bode que levou sobre si todas as iniquidades. A Bíblia diz que Jesus sim levou sobre si todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras somos sarados, como diz em Isaías, Isaías capítulo 53. Então ambos representam o sacrifício de Jesus. Em Jesus nós temos a redenção, né?
Todos os anos essa cerimônia devia repetir-se. Todos estavam então até aqui afastados da presença de Deus. Todos os anos a cerimônia devia repetir-se, todos estavam afastados da presença de Deus, exceto o sumo sacerdote. Como eu já disse anteriormente, o povo tinha que ficar do lado de fora. Os sacerdotes e levitas podiam entrar apenas no átrio ou no pátio, né? Apenas os sacerdotes no lugar santo e apenas o sumo sacerdote até o Santíssimo, né? A purificação era uma limpeza puramente externa. Veja o que diz aqui agora o versículo 8 até o 10. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias lavagens cerimoniais, abluções, né, impostas até a época da nova ordem, ou a época da reforma, né? Deixando muito claro que a reforma escrita aqui em Hebreus não se refere à reforma protestante, se refere à nova ordem, que antes era arônica, agora é de Jesus, né? A ordem de Cristo. Então a purificação que acontecia era uma limpeza puramente externa, não tinha poder de transformar a consciência, né? De calar a consciência, né? Ou de trazer paz. A purificação era uma limpeza puramente externa, por meio de banhos de água. O sacrifício era de bois e bodes e sangue de animais, o qual o próprio autor de Hebreus vai dizer logo a seguir, que não perdoa o pecado de ninguém. Irmãos, qualquer outro ser humano que tivesse tentado com petulância oferecer-se para pagar o preço do pecado da humanidade, não teria êxito, porque só Jesus nunca pecou. Foi o homem gerado sem pecado, o homem que não pecou e venceu o pecado durante toda a sua vida, né? Então era a única oferta perfeita que podia aplacar diante de Deus toda a demanda que Deus tinha relacionado ao homem, né? O sacrifício era de bois e bodes, sangue de animais e coisas que não podem expiar o pecado. Em tudo isso, né, o autor de Hebreus vê um tipo do único verdadeiro sacrifício. Em todas essas coisas, ele está dizendo, tudo isso era tipo do único verdadeiro sacrifício. Era apenas uma sombra, uma figura do verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. O único sacerdote, o único sacrifício que podem abrir o caminho a Deus, a todos os homens, é Jesus Cristo. O Espírito Santo indica o significado verdadeiro de tudo isso, né? Então o dia da expiação era um ritual nobre, cheio de pompa, circunstância, né? Mas que não podia abrir o caminho dos homens até Deus. Somente quando veio a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, é que isso aconteceu. Então o que o Espírito Santo está revelando, o que o Espírito Santo está dizendo? Primeiro, debaixo da lei, ou debaixo da antiga aliança, o caminho à presença de Deus ainda estava fechado. Segundo, o caminho ao Santo dos Santos ainda estava fechado, numa prova clara que os sacrifícios de animais não podiam aperfeiçoar o ofertante quanto à consciência, né? E terceiro, enquanto duraram, eram apenas coisas sombras de coisas futuras, né? As figuras não podiam satisfazer ou contentar a Deus, nem poderiam suprir a necessidade do homem. O sistema judaico, principalmente o sistema sacrificial, não podia abrir-nos o céu e nem nos tornar aptos para entrar no céu. A melhor explicação que eu tenho para esse tema, por que os pecados ou por que os sacrifícios não podiam purificar a consciência?
né? Por quê? Como assim? A melhor explicação que eu tenho nesse momento é a da experiência. Até anotei aqui para não falar de mais nem falar de menos. Hoje em dia, o privilégio que nós temos é de quando nós confessamos o nosso pecado, primeiro nós sabemos, pela fé, que de fato e de direito estamos perdoados. Quando confessamos, arrependidos os nossos pecados, pela fé sabemos, entendemos, reconhecemos, é um direito, né, garantido, né, pela Bíblia Sagrada, garantido na Constituição do céu, né, que nós somos perdoados. Então nós sabemos, temos o entendimento, confessei com arrependimento sincero diante de Deus. Né? O que é arrependimento? É deixar de praticar, é mudar de direção totalmente, né? Então é necessário, confessei, arrependido, estou perdoado pela fé em Jesus Cristo, estou perdoado por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então primeiro eu sei e depois eu sinto, né? Tão logo somos perdoados, nós nos sentimos perdoados, porque a nossa consciência deixa de nos acusar. Antes de nós confessarmos o nosso pecado, a gente percebe que constantemente o Espírito Santo e a nossa consciência trazem à nossa memória quais são os pecados que temos cometido. E isso vai nos causando dor, vai nos causando angústia, vai nos afligindo os ossos, como diz o salmista. Enquanto eu nutri o meu pecado, enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos foram definhando, diz o salmista, né? Eu fui afligido. A partir do momento que confesso o pecado, paz, alívio, segurança em Cristo Jesus acontece, porque a nossa consciência começa a ser transformada e também não mais nos acusa daquele pecado, né? Enquanto eu e você tentamos simplesmente esquecer dos pecados ou esconder os pecados, nós não somos perdoados. E a nossa consciência continua nos acusando e lembrando e nos causando dor. Mas quando de fato nós nos arrependemos e confessamos, milagrosamente sentimos-nos livres dessa acusação. É verdade, quando lembramos dos pecados que cometemos anteriormente, sentimos vergonha, sentimos tristeza, mas já não nos acusa, não tem mais força de acusação e nem de condenação. Aonde eu entendo que o autor de Hebreus está nos levando com essa declaração é o seguinte: os sacrifícios que eram oferecidos no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, eles eram sacrifícios que purificavam apenas o corpo, mas não garantiam a transformação da consciência, nem a paz que é oriunda dessa certeza e convicção do perdão. Eu entendo que só em Cristo Jesus há perdão, e isso está revelado na Bíblia Sagrada. Então hoje é o dia de nós novamente nos humilharmos diante de Deus, suplicarmos seu perdão, sua graça, sua misericórdia, porque pelo sangue de Jesus, eu e você temos o privilégio de alcançar perdão sobre as nossas faltas, sobre os nossos pecados. Amém? Eu espero que seja de grande valia essa introdução do capítulo 9, e nós continuamos. Tão logo esteja preparado, eu vou publicar novamente mais um vídeo aí para a gente estar estudando junto. Se você tiver alguma pergunta, se você também conhece da palavra e quiser dar o seu comentário, por favor, eu vou ouvir, vou filtrar, receber ou rechaçar se ele estiver equivocado, mas você tem liberdade para interagir comigo, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe em nome de Jesus.